Mas é uma alegria estar aqui com vocês, certo? De verdade, eu tive na pré-temporada da primeira temporada com os meninos e falei que estar nesse ambiente de retiro, de acampamento, para mim, é um momento de relembrar um pouco a minha história, a minha vida na igreja, sendo igreja, uma parte da minha juventude, e ver vocês aqui, essa quantidade de adolescentes reunidos para crescer como igreja, crescer como pessoa, crescer como cristão, deixa o meu coração como igreja muito feliz, porque eu sei que existem muitas outras escolhas que vocês poderiam ter feito para aproveitar essas férias e vocês estão aqui, certo? Então, sou Abel, estou na IBCA há alguns anos, sou casado com a Aline, tenho 3 filhos, a Maria Clara, o Pedro Lucas, mais conhecido como Pepe, e o Isaac. A Maria Clara, se Deus quiser, a Gleice estava até falando, rapaz, acho que o Abel não vai querer trazer a Maria Clara para cá não, mas se Deus quiser, a Maria Clara próximo ano vai estar aqui com vocês, não com vocês, né, na primeira temporada, mas em nome de Jesus para também ter esse momento, tá? E aí, eu queria que a gente baixasse nossas cabeças para que a gente possa orar, pedir o direcionamento de Deus, para a gente ter um bom papo aqui, continuar esse papo que vocês vêm tendo, que tenho certeza tem sido edificante. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão, porque eu sei que nada, absolutamente nada do que está acontecendo aqui não aconteceria sem Ti. As reflexões, os pedidos de perdão, às vezes que a gente olha para dentro de nós, às vezes que os meninos puderam fazer isso durante esses dias, às vezes que eles puderam olhar para Ti e talvez de uma outra forma que nunca tinham Te visto, eu sei que tudo isso vem de Ti. Então que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dessa galera aqui de uma forma única, de uma forma divina. E que no nome de Jesus, Pai, cada um dessa galera que está aqui saia daqui amanhã com a certeza de quem o Senhor é. É isso que eu te peço. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos das nossas vaidades, das nossas vontades e conecta o nosso coração ao Teu. É no nome de Jesus que eu te oro, agradecido por tudo. Amém. Glória a Deus. A gente está vivendo esse retiro. Como é que é o tema do retiro? Foi baixo, galerinha. Bora. Como é o tema do retiro? Amém. E quem sabe o tema do que a gente vai conversar aqui agora à tarde? O fariseu e a criança. Eu vou mudar um pouquinho o título dessa conversa que a gente vai ter aqui à tarde, certo? Eu prometo que eu vou tentar ser rápido, eu queria que vocês ficassem conectados aqui. Quem tiver... Eu sei que para alguns aí o cheiro do lado não está muito legal depois dos jogos ali, mas segura um pouquinho aí e vamos aqui. O título que a gente vai conversar aqui hoje eu vou mudar para o seguinte, ó. O filtro, a skin e o colo. O filtro, a skin e o colo. Quem é você quando a tela se apaga? Quem é você quando a tela se apaga? Eu queria começar com uma pergunta sincera. Você não precisa responder alto. Responde aí para você mesmo. Quanto tempo você gastou hoje editando a sua imagem? Quanto tempo você gastou hoje editando a sua imagem? Abel, mas a gente nem está podendo usar muito celular aqui, eu nem entrei no Instagram, eu nem usei outras redes sociais, mas e se eu falar para vocês que eu nem estou falando de rede social mesmo? Quanto tempo você gastou editando a sua imagem quando você saiu do quarto aqui no retiro, hoje de manhã, e você editou na sua cabeça com algumas perguntas? Como eu devo agir para parecer mais espiritual? Eu acho que ontem não foi um dia legal e eu preciso encontrar uma forma dos meus amigos, dos meus líderes me verem como uma pessoa mais espiritual. O que eu preciso falar? Qual a palavra
de crente que eu preciso usar para me enturmar mais com a galera da igreja? Quem está no retiro de radical pela primeira vez? Levanta a mão. Retiro ou acampamento, tanto faz. Desculpa. Então, talvez para alguns de vocês, quando vocês chegaram, a pergunta para editar a imagem era: o que eu preciso fazer para essa galera me aceitar? O que eu preciso fazer para me enturmar? O que eu preciso fazer para que eles me enxerguem como uma pessoa que é do grupo, que não está fora do grupo? Como é que eu me escondo? Como é que eu escondo que, na verdade, eu nem queria estar aqui nesse momento de reflexão? Eu queria continuar o carimbo, eu queria continuar o futebol. Quando eu vim entrando, um amigo de vocês, que já se ajeitou na cadeira, fica a dica, olhou pra mim e disse assim: cara, não, vamos jogar bola. Eu falei: cara, a vontade, talvez eu queria realmente jogar bola, né? Mas vamos bater um papo aqui. Como é que eu escondo isso? Como é que eu faço para a Vitória, o Tiago, o Afonso não perceberem que talvez eu não queria nem estar no retiro? Nós somos, e talvez vocês muito mais do que eu, com os meus 20 e poucos anos, a geração dos diretores de arte. A gente não vive a vida, a gente faz uma curadoria da vida. Quem sabe o que é curadoria? Alguém sabe o que é curadoria? Não? Curador é uma profissão, inclusive, que tem nos museus, que tem em alguns teatros. É a pessoa que escolhe o que vai ser mostrado. Por exemplo, Museu do Louvre, em Paris, tem um curador. Ele escolhe o que vai ser mostrado, em que seção vai ficar, se vai sair, se vai entrar, se precisa ir para restauração ou não. E a gente tem vivido essa vida, uma vida onde nós somos curadores. A gente escolhe o melhor ângulo, a melhor frase de efeito, de preferência um versículo que a gente nem entendeu direito, mas que parece profundo. E posta. Às vezes a gente posta coisas que a gente nem terminou de ler. Começa a ler, eita, parece legal. Vou colocar aqui no meu story para soar que eu sou mais crente. Às vezes a gente posta uma música que a gente nem escutou direito. Porque a amiga postou, o amigo postou, alguém postou, mas você nem escutou a letra direito, você nem foi até o fim. Eu nem fui até o fim, a gente posta. E sabe o que acontece? O mundo aplaude essa nossa skin. No mundo dos games, de quem gosta de jogar, a skin é massa. A gente pode vestir uma skin de um guerreiro lendário, de um ciborgue, de um herói. O problema é que na vida real, ninguém ganha XP usando skin. O problema é que na vida real, ninguém ganha XP usando skin. Pode até parecer que você está ganhando. Nem aumenta o level usando skin. Boa! Mas essa é uma verdade que talvez é difícil de a gente encarar. Essa é uma verdade que talvez é difícil a gente encarar. Enquanto o seu personagem está lá fora e ele parece épico, inabalável, indestrutível, o seu eu real, o player, quem está atrás do controle, está com HP no vermelho, com fome e se sentindo sozinho. E a gente está falando sobre isso, o retiro, desde o começo. Não sei se vocês perceberam. O tema é o impostor que vive em mim. Tem a ver com skin, com as coisas que eu coloco diante de quem eu verdadeiramente sou para parecer alguém que eu não sou. O pastor Daniel falou sobre isso. Começar a sair do esconderijo, entender que Deus não é um tipo de Deus que a gente inventa, que dá e tira coisas conforme a gente se comporta. A gente viu que Ele nos ama na lama e que a tristeza de Deus, às vezes, nem é desaprovação, é saudade. O Euriano confrontou a gente sobre as nossas máscaras. Talvez na pregação dele a gente descobriu que o medo que a gente tem de Deus nasce da mentira que a gente conta sobre nós mesmos.
e que a gente passa a vida toda sendo um camaleão dentro da nossa realidade, mudando de personalidade para ser aceito, de grupo em grupo, de GR em GR, de retiro em retiro, de igreja em igreja. O Afonso talvez lembrou a gente sobre a nossa identidade real e que ela nasce no fato não da nossa performance, mas ela nasce no fato de que a gente é... Qual é a palavra? A gente é amado. Que o eu verdadeiro é aquele que Deus imaginou para mim e para você. Simples, humano e perdoado. E o Rafilski falou sobre que a gente tem um pai. Que a gente pode gritar, Abba, papai. Que a gente não é o que a gente realiza e nem menos o nosso pior erro. A gente é filho e ponto final. E agora, Abel? A gente já sabe que é amado, que é filho. Por que é tão difícil soltar o controle? Porque a gente ainda volta para a religiosidade e para as regras. E é aqui que eu quero falar sobre dois personagens. Dois personagens que talvez estão lutando dentro de mim e estão lutando dentro de vocês agora. Exatamente agora. O fariseu e a criança. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 a gente vai ler até o 14. Amém? Escutando uns barulhos de folhas ainda. Bora nós. Misericórdia ainda aí? Espero. A gente tem até meia-noite para terminar aqui os meninos do céu. Né, Thiago? Amém? Lucas 18. A partir do verso 9. Fala assim, ó. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Então, pausa. Jesus contou essa parábola para pessoas que estavam sendo consumidas, lideradas, influenciadas, guiadas pelo impostor. Pessoas que achavam que a performance colocavam elas num patamar de espiritualidade maior. E aí Jesus conta assim, ó. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Essa foi a oração do fariseu. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus acaba de falar de um cara que foi para o templo orar. Jesus acaba de falar de um cara que foi para o retiro do radical. Jesus acaba de falar de alguém que foi para um lugar achando que ele era a peça principal. Ele chega na frente, de ombros erguidos, peito estufado, postura de quem nunca errou. Nunca errou nada, nunca errou um acorde do louvor, nunca passou um dia sem orar, nunca ficou um mês sem dizimar, nunca faltou um culto. Jejuava 2 vezes por semana. Fariseu gourmet, a gente vai chamar eles a partir de agora. A oração dele é basicamente um post de agradecimento. Mais ou menos assim: Deus, obrigado porque eu sou incrível. Eu sou o cara. Eu não sou como esse resto da galera aí que se envolve com coisa errada, sabe? Eu não sou como aquele cara que
usa droga, eu não sou como aquele cara que mente, eu não sou como aquele cara que rouba, eu não sou como aquele cara que está lá no presídio, sabe? Sou eu, Deus. Nem sou como aquele que não lê a Bíblia. Eu estou no grupo de leitura e não falei nenhum dia ainda, tá, Bia? Todos os dias, cheque. Assim que o líder do meu grupo coloca lá, eu sou o primeiro a ler e colocar que li. Não tenho crise de ansiedade, não tenho depressão, não passo por nenhum problema, Deus. Esse sou eu. Foi mais ou menos assim que o fariseu se apresentou. Eu sou top. O fariseu é o nosso eu impostor. Ele não é um personagem bíblico. Ele mora perto, bem perto. Às vezes ele mora aqui dentro. É aquela parte de nós que acha que o amor de Deus é um sistema de cashback. Todo mundo sabe cashback? Alguém tem algum cashback? Pontos que troca? A gente acha às vezes que o amor de Deus é um sistema de cashback. Se eu orar mais, Deus vai me dar mais. Se eu der mais dízimo, Deus vai me dar mais. Se eu for para mais cultos, eu vou receber mais de volta. Se eu me comportar mais, talvez eu seja escalado para servir no próximo retiro. Se eu não pegar a arminha da liderança, talvez eu venha servir no próximo retiro. Não é verdade? Eu acho que sempre Deus vai me dar um bônus. Esse fariseu gourmet, esse fariseu que mora dentro de mim, odeia vulnerabilidade. Se você está no retiro e sente que precisa manter a pose de um cara perfeito da igreja, do radical, o fariseu está ganhando o seu jogo. Ele te diz, se eles souberem o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ninguém vai mais sentar com você na hora do almoço. Se eles souberem o que está lá na tua guia anônima do teu navegador, talvez ele não queira mais tomar café contigo amanhã, de manhã. Se eles souberem parte do histórico que você apagou do teu navegador, pior ainda. E ele está falando aqui, ó, no meu e no teu ouvido. Não conta, não fala. Tem que ter performance. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber quem você realmente é. Ele te faz ser um ator, ele me faz ser um ator. E galera, deixa eu dizer uma coisa. Falando em ator, o palco é o lugar mais solitário do mundo. Quando eu me coloco como ator, quando eu me coloco no palco, quando eu me coloco como peça principal, saibam que esse é um dos lugares ou o lugar mais solitário do mundo. No palco a gente recebe aplauso, mas a gente não tem colo. No palco a gente tem espectadores, mas nenhum amigo. Quando eu estou preocupado com performance, quando eu me coloco em estar no palco, quando a minha maior preocupação é ser visto, é ser lembrado, eu estou nesse lugar de aplauso, mas sem colo. No lugar de multidão, mas sem abraço. Você tem audiência no palco, na performance, mas você não tem nenhuma intimidade. Talvez do teu lado aí tenha aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa para onde você corre e desaba e deságua as tuas lágrimas. Mas no palco não existe esse espaço. O Brennan Manning, que é o autor do livro do Impostor Quem Vive em Mim, ele diz que esse é um personagem que a gente criou para ser amado. A gente acha que se formos bons fariseus, Deus vai finalmente gostar de nós. Se a gente for bom fariseu, finalmente eu vou ser eleito o melhor acampante. Finalmente a liderança vai me perceber. Finalmente eu vou fazer parte desse negócio. Mas o fariseu é um peso morto. Ele é mais ou menos como se fosse uma armadura do Homem de Ferro. Você ganhou uma armadura do Homem de Ferro, Tony Stark. Você veste a armadura do Tony de Ferro, do Homem de Ferro. Tony de Ferro. Novo personagem, né? Perdão. Você veste a armadura do Homem de Ferro, mas ela buga. E ela buga de tal forma que duas coisas principais acontecem. Primeiro, você não consegue usar os superpoderes que a armadura tem. Segundo, você não consegue tirar a armadura bugada.
É esse personagem que a gente faz quando a gente escuta, quando a gente dá voz ao impostor. A gente começa a usar uma armadura que não me dá superpoderes e que muitas vezes é muito difícil de tirar. Vira um peso, gente. Vira um peso. Um peso morto. Começa a esmagar a gente, começa a sufocar a gente. Começa a tirar de nós aquilo que a gente já não tem para dar. Isso é um peso. E de verdade, vocês não estão cansados de carregar o peso dessa armadura? Vocês não estão cansados de continuar fingindo quem vocês não são? Vocês não estão cansados de carregar no ombro o peso de ter que toda vida que chega no radical, toda vida que chega na igreja, toda vida que chega no retiro, ter que colocar um sorriso que não é verdadeiro, ter que falar coisas que você na verdade não quer falar? Sério, vocês não cansam disso? É cansativo ser a pessoa, o adolescente que tem que ter opinião sobre tudo. É cansativo ter que fingir que você entende toda a doutrina bíblica, quando na verdade você tem dúvida se Deus está realmente te ouvindo. É cansativo fingir que você não tem medo do futuro, que você não tem medo do vestibular, que você não tem medo de ser bom, de nunca conseguir ser bom o suficiente. É cansativo fingir que você não tem medo do relacionamento que você está prestes a começar. Não, porque a gente passou 2 meses orando e não tenho dúvidas que vai dar certo. Será que a gente não cansa de fingir o tempo todo? Eu canso. E eu já cansei muitas vezes em relação a isso. E sabe por que o fariseu nos cansa? Porque ele vive de comparação. Ele só se sente bom se ele perceber que existe alguém pior do que ele. O impostor que vive em mim, em você, esse fariseu gourmet que quer encher o peito, que quer abrir, dizendo que eu sou o cara, ele só se sente bem quando eu consigo olhar para o lado aqui no radical e ver, tem um cara ali que não está nem fazendo o que tem que ser feito, que não acorda na hora certa, que não para orar, que só dá problema, eu sou melhor. Isso cansa, gente. O fariseu é o cara que diz, pelo menos eu não sou o cara que pegou a arma da liderança e vai ficar sem servir. Desculpa usar os exemplos que eu ouvi aí, tá, de vocês. A espiritualidade do fariseu é um jogo de soma zero. A espiritualidade do fariseu é um jogo de soma zero. Nunca vai ter ponto, nunca vai ser bom o suficiente e nunca vai ter uma próxima fase. Mas enquanto o seu fariseu interno está tentando impressionar Deus, Deus te conhece como ninguém. Ele consegue olhar por trás da máscara. Ele consegue saber quem é você quando as coisas parecem que não vão dar certo. Quem assistiu o Homem-Aranha Sem Volta para Casa? Quem lembra daquele momento lá no telhado, onde os Homem-Aranhas se conhecem, onde aparentemente é um momento sem esperança, de desespero quase. Esse é o momento onde a gente está mostrando quem a gente verdadeiramente é. É aquele super-herói, é aquela faceta, é aquela cara de super-herói que Deus espera de nós. Ele realmente espera que a gente seja um super cristão. Ele realmente espera que a gente seja um super adolescente. Mas não da forma que o fariseu está buzinando no meu e no teu ouvido. Ele quer aquele cenário do telhado no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Onde a gente é apenas garoto. Onde nós podemos ser apenas garotos. Assustados. Que perdemos quase tudo. Que talvez não tenhamos tanta esperança. Porque é nesse momento onde eu tiro a máscara. Não sei se vocês lembram, mas nessa cena, o Homem-Aranha principal do filme,
está com o rosto completamente desfigurado, arranhado, cheio de corte. E Deus está esperando que eu e você, a gente se apresente a Ele sem a máscara, com os cortes, com as feridas, com as dificuldades. Talvez até dizendo assim: Deus, eu não tenho nenhuma esperança. A minha última esperança sobre ter esperança está em Ti. Talvez é isso que Deus está esperando de mim e de você. Porque é nesse momento que a conexão real acontece. Deus quer encontrar você no telhado, sem a máscara. Deus quer o player e não a skin. Deus quer o player e não a skin. Ele quer quem está atrás do controle. Mas eu suei tanto para conseguir os pontos, para passar os levels, para ganhar experience, para conquistar essa armadura, essa skin. E agora o Abel vem dizer que Deus não quer isso. Eu já estava pronto para ser o próximo adolescente promovido para a liderança do Radical. E o Abel está vindo dizer que eu preciso mostrar quem eu verdadeiramente sou. Não, não sou eu que estou falando isso. A gente acabou de ler Jesus falando isso. São esses que serão justificados. Não foi o fariseu. Talvez o fariseu sabia todos os versículos, tinha feito todos os estágios, todos os retiros, todos os acampamentos, com 10, com louvor. Mas não é isso que Deus está buscando em mim e em você. Deus quer o player, Ele não quer a skin. E a solução para isso, a solução para vencer isso é o segundo personagem que a gente vai falar hoje. A gente acabou de falar muito sobre o fariseu, mas a solução para isso está no outro personagem do nosso tema de hoje. A criança. A criança. Jesus apresenta esse personagem e lá em Mateus 18, ele fala assim, ó: se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E eu queria fazer uma pergunta. O que uma criança tem que um fariseu não tem? Quem pode falar? Sinceridade, inocência, pureza, fé, acho que alguém falou fé aqui, humildade, felicidade. E aí o fariseu se engana, porque ele acha que tem felicidade, né? Ele se apresenta de uma forma feliz, na verdade, né? Eu sou o cara, não sou como esses outros. Mas sabe o que mais que uma criança tem que um fariseu não tem? Currículo. Currículo. Quem aqui já tem um currículo? Levanta a mão mais alto aí. O que você colocou no currículo? Habilidades. Colocou cursos que você fez? Experiências, né? Eu já fui isso, menor aprendiz, estagiário, gerente, coordenador, diretor, não sei o que nas galáxias. Mas a criança não tem currículo. Quem colocou as dificuldades no currículo? Eu não falo direito. Quem colocou no currículo? Tem, Daniel, no teu currículo? Problemas de comunicação. Quem colocou no currículo assim, eu tenho um problema de aceitar que o outro é melhor do que eu? Quem colocou? Quem pensa em colocar isso no currículo? A criança. Criança não tem currículo. Se eu e você, a gente perguntar para uma criança de 4 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, por que teu pai te ama? Eu tenho certeza que ela não vai dizer assim, ó: meu pai me ama porque eu escovo os dentes todo dia, porque eu arrumo minha cama todo dia, porque eu faço as coisas na hora certa, porque eu me levanto na hora certa para ir para o colégio. Meu pai me ama porque eu sempre obedeço.
Meu pai me ama porque eu sou o melhor da minha sala. Meu pai me ama porque eu vou a todos os cultos. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma criança vai responder essa pergunta com currículo. Eu tenho 3 filhos, como eu falei. E tenho certeza que não só eles, porque eu sou o melhor pai do mundo, não tem nada a ver com isso, vão responder essa pergunta com currículo. Sabe como elas vão responder essa pergunta? Ela vai olhar para você, bem nos seus olhos, e vai responder quase como um idiota. Quase como um idiota. Assim, ó, sabe por que ele me ama? Porque ele é meu pai. Ponto. Vocês conseguem perceber a profundidade dessa besteira que eu acabei de falar aqui? Eu e você, a gente está se apresentando diante de Deus o tempo todo. Eu escovo os dentes, eu vou para o colégio, eu tiro nota boa, eu sou o melhor cristão, eu não falto, eu não falho, eu não falo mal, eu não falo mal. Não falo mal, tá difícil hoje aqui, né? Eu não falo mal, eu dou o dízimo, eu faço isso, mas a Bia, eu sou muito melhor que a Bia. Não é essa Bia, tá, gente? É outra Bia. Eu só olhei para cá por coincidência. Mas a gente está o tempo todo se apresentando dessa forma. O impostor, o fariseu, está o tempo todo fazendo com que eu olhe para a Bia e eu queira me comparar com ela a ponto de Deus olhar para mim antes de olhar para ela. E o que Deus está esperando de mim e de você é que a gente seja criança. É que a gente olhe para Ele e diga assim, ó, quando alguém te perguntar, por que Deus te ama? Sem currículo, sem alcances, sem XP, sem levels. Deus me ama porque Ele é meu Pai. E eu sou filho amado. Ponto. Não tem mais, não tem porém, não tem mais e se, mas e aquela vez que você fez isso? Deus não está preocupado com isso. O segundo motivo de diferença entre uma criança e um fariseu é que a criança sabe pedir colo. O fariseu não pede colo, porque ele não precisa de colo. Ele é suficiente, ele é bom, ele tem um currículo cheio. Se o brinquedo dele quebrar, ele vai ajeitar sozinho. Ele não precisa pedir ajuda. Se eu não conseguir passar dessa fase, talvez eu dê uma hackeada aqui, talvez eu procure um código, talvez eu faça alguma coisa, mas pedir ajuda, para quê? Se eu posso fazer sozinho. A criança sabe pedir colo. Ela não tenta consertar o brinquedo sozinho. Ela não tenta passar da fase sozinho. Ela leva o brinquedo até o pai, em pedaços, chorando, entrega na mão dele, confiando que ele vai consertar. E Deus está esperando que eu e você, a gente se apresente a Ele com o brinquedo quebrado, chorando, em pedaços, confiando que Ele vai consertar. O segredo desse retiro, o segredo do retiro do Radical esse ano, o segredo dos cultos do Radical, o segredo da IBC, o segredo da Igreja de Jesus, o segredo do Evangelho e o segredo da relação de ser filho amado de Deus é que a gente não precisa sair desse retiro mais santo. De verdade, quem veio para cá esperando sair daqui mais santo no final do retiro? Espiritualmente mais maior, como diz o Matuto. Não precisa levantar a mão, não. Mas eu sei que isso é uma verdade. A gente vem para esses momentos pensando nisso. Mas o segredo é que talvez Deus quer que a gente saia daqui menor. O segredo é que Deus quer que a gente saia daqui mais criança e menos fariseu. O segredo é que Deus quer que a gente saia daqui aceitando que a gente é criança
e que a gente precisa de colo e não de skin. Eu não preciso sair daqui parecendo mais crente, mais espiritual, mais forte religiosamente. Eu preciso sair daqui aceitando que eu preciso de colo, como uma criança precisa. O Brennan, que é o autor do livro, conta que a maior descoberta da vida dele foi entender que Deus amava ele como ele era e não como ele deveria ser. Deus me ama como eu sou e não como eu deveria ser. Ah, Bel, então você está dizendo que eu não preciso mudar? Pelo completo contrário. Deus está me chamando para eu ser quem eu deveria ser. Porque Ele vai fazer isso em mim. Mas Ele não me ama por quem eu deveria ser, Ele me ama por quem eu sou. O deveria ser, muitas vezes, aprisiona a gente. O como eu sou é lugar de graça, é lugar de encontro, é lugar de telhado, é lugar de colo e não de skin. Imagina que o Deus é o presidente de uma grande empresa. O fariseu, ele está na recepção, na porta, batendo, se apresentando para a recepcionista. Ah, eu sou o cliente número tal, eu compro tanto, eu sou o fornecedor tal. E eu tenho uma reunião marcada com esse presidente da empresa. Essa é a postura do fariseu, porque ele está conectado com o currículo, com aquilo que ele tem para oferecer. Sabe como a criança, o filho, chega nessa mesma empresa? Como é que vocês acham que o filho chega para falar com esse presidente de empresa? Ele simplesmente abre a porta da sala de reunião, na reunião mais importante do ano. Ele pula no colo do pai e diz assim, ó, pai, me dá um biscoito. Vocês conseguem perceber a diferença, gente? Pai, me dá um biscoito. E sabe o que é mais assustador em tudo isso? Sabe qual vai ser a postura de Deus sendo o presidente dessa empresa quando você invadir a sala da reunião mais importante celestial, muitos anjos na sala, e aí entra o Daniel, o Abel, a Poliana, a Sara, a Bia, o Emanuel, o João, o Neto. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai parar a reunião. Ele vai interromper o que os anjos estão falando. Ele vai pedir 1 minuto. Ele vai se direcionar até o pote de biscoitos. Vai pegar um biscoito e colocar na tua mão. Ah, então você está dizendo que Deus vai me mimar. Ele vai fazer o que eu quero na hora que eu quero. Não. Não é isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu quero que vocês prestem atenção que a gente precisa ser como uma criança, se apresentar como é para um pai que nos ama. Para a gente ir finalizando, Deus interrompe o universo se for preciso para ouvir a minha voz como criança. Galera, o impostor em nós morre de medo disso que a gente conversou aqui essa tarde. Ele está talvez soprando no teu ouvido agora. Não acredita nisso. Se você relaxar um pouquinho, você vai pecar. Se você tirar a máscara um pouquinho, eles vão te julgar. Se você deixar de parecer o que você parece que é, eles vão te tirar do GR, do radical, de onde você está agora. Mas eu te desafio a cada um de nós nessa tarde, a deixar esse fariseu dormindo, a deixar esse fariseu de lado, a não ouvir a voz desse impostor que está falando para mim e para você. Eu queria desafiar a gente a olhar para Jesus agora, nesse momento, e dizer: Deus, eu sou um impostor. Eu finjo muito. A maioria das vezes eu pareço ser quem eu não sou realmente. Eu sou egoísta. Eu quero ser mais importante do que a pessoa que está do meu lado e que eu chamo de amigo. Eu estou com medo, mas eu sou teu filho amado.
O Espírito Santo não foi dado a nós para a gente se tornar super crentes ou policiais da vida alheia. Lá em Gálatas, Paulo diz que o Espírito foi dado para que a gente pudesse dar um grito. Abba, Pai. Paulo diz para mim e para você que Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse chamar Ele de Pai. É a primeira... A minha esposa não está aqui, então eu posso falar isso, né? É a primeira palavra que as crianças aprendem. Papai. Talvez a segunda, vai. Às vezes elas falam mamãe mesmo. Mas papai é um som... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem, quando criança, tinha o pai como o cara mais forte entre todos? Quem tinha o pai como o cara mais inteligente entre todos? Quem não tinha dúvida nenhuma que o pai ia resolver todos os problemas que aparecessem? Porque quando você está falando da palavra pai, quando você se coloca como criança e está olhando para Deus como pai, isso reflete dependência total. Dessa pessoa que não falha, dessa pessoa que tem o poder sobre todas as coisas, que é dono do tempo, que é dono da vida, que é a própria verdade. Que, como a música fala, tudo que Ele oferece, Ele é. Ponto final. Não tem vírgula, não tem mais. Tudo que Deus oferece, que Jesus oferece, Ele é. Nessa tarde, Jesus está convidando a mim e a você para desmamar, para tirar o nosso ego do centro das coisas. Você não precisa mais ser o herói. Você não precisa ser mais o super jovem do retiro do radical. Você só precisa ser o filho amado. E aí eu queria terminar com 2 convites. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Lembre que Deus não está atrás de performance. Deus não quer o que você tem para oferecer, Ele só quer você. E Deus não está atrás do fariseu, Ele está atrás de você como filho, como uma criança, como aquele que pede o biscoito na historinha que a gente contou. Talvez você tenha vindo para esse retiro porque seus pais te obrigaram. Vou perguntar, ninguém precisa responder, continua de cabeça baixa. Quem veio aqui porque o pai obrigou? Talvez você veio aqui porque o seu pai disse que você tinha que vir. Eu já paguei, agora você tem que ir. Talvez você veio porque um amigo, uma amiga te obrigou. Ela é a parte mais forte da amizade. Ela te manipula mais, ele te manipula mais. E ele te obrigou a vir. Talvez você veio simplesmente para ser aceito. Porque o impostor estava gritando aí dentro de você que se você não estivesse aqui, você estaria fora. Que se você não estivesse aqui, você não seria amado. E até agora, você achava que ser cristão era se tornar um fariseu. Seguir regras, ter um currículo, mudar o vocabulário e ser um chato religioso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não veio para te transformar em um fariseu. Ele veio para te dar um pai. Ele veio para dizer que você é um filho, que você é um filho amado. E aí, se você está cansado de tentar ser o herói da sua própria história, se você sente que a sua vida está em pedaços, como aquele brinquedo quebrado que a gente conversou aqui, Jesus está te dizendo, torne-se uma criança. Para de lutar e aceita o meu colo. Não tem a ver com o colo do Abel, do Daniel, da Vitória, do Afonso, do pastor Armando. É Jesus quem está falando para você isso. Torne-se uma criança. Para de lutar e aceita o meu colo. E aí eu queria perguntar se tem alguém aqui essa tarde que quer reconhecer esse Jesus como Salvador. Que quer dizer, Deus, eu aceito o teu colo. Até agora eu brinquei de ser criança. Até agora eu estou me apresentando a ti com o meu currículo, com tudo que eu tenho para oferecer, com tudo aquilo que eu posso ser. E eu tenho esquecido de quem tu é e do colo que tu tem para me oferecer. Tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Salvador e quer esse colo? Continua de cabeça baixa, continua orando. Lembrando que reconhecer Jesus não é entrar para um clube de gente perfeita, é ser adotado por um pai
que já sabe quem você é e te ama mesmo assim. Segunda parte do convite. Quem já é cristão, mas vive cansado de tentar manter essa reputação, esse currículo espiritual. Você que se tornou um mestre em editar a tua vida cristã para ser aceito, para que os líderes te vejam. Deus está chamando você para um arrependimento de mente, para se tornar criança, para aceitar de novo o colo dele. Arrependa-se de parecer o bom moço, arrependa-se de confiar a sua performance. Mais do que você confia em Deus. Deus não quer tua skin, Deus não quer o teu avatar santo. Ele quer você real, quem está atrás do controle, com dúvidas, com falhas. Lembra o que Paulo disse. O Espírito Santo foi dado para mim e para você, para que a gente possa chamar Deus de Pai. E aí eu queria que, se você se sente exausto, mesmo já reconhecendo Jesus como Salvador, você ficasse de pé, para a gente orar agora junto, para que Deus possa restaurar, cuidar de nós e nos colocar no colo, para que a gente seja recuperado, restaurado. Mantenha a cabeça baixa, o olho fechado, mas fique em pé. Vamos orar junto? Nessa tarde, o impostor está morrendo de medo que você acredite nessa historinha que o Abel veio contar aqui. Ele quer que você saia daqui prometendo ser um cristão melhor, maior, mais reconhecido. Mas Jesus quer simplesmente que você saia daqui sabendo que é amado. Se você precisa de colo, se você quer desistir de ser um impostor e quer começar a viver como um filho, vamos orar junto agora. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque no meio das minhas confusões mentais, no meio das minhas enganações mentais, no meio de todas as vezes onde eu quero provar para mim mesmo e para os outros que eu sou o melhor dos melhores, o melhor em tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que faz tudo, aquele que consegue tudo, eu consigo te enxergar, Pai. Eu consigo te enxergar como uma esperança viva. Eu consigo te enxergar como um lugar de colo, de proteção, de cuidado, de restauração. E é nessa visão que eu quero te orar essa tarde. Para que essa galera que está aqui, Deus, saia daqui, desse retiro, com a certeza de que eles têm um Pai, com a certeza de que eles são filhos amados. Que no meio dessa voz que fala nos nossos ouvidos, que a gente precisa performar, alcançar, fazer, a gente encontre a tua voz, o teu espaço de cura, o teu espaço de paz. Continua nos abençoando, continua nos dando um tempo de paz aqui nesse retiro e que até amanhã essa galera consiga reconhecer mais alto e melhor a voz do Pai a chamar. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu te oro, agradecido por tudo. Amém. Amém. Valeu, galera.